Hello, peoples do meu coração, tudo bom com vocês? Então, gente, eu tenho assim, talvez um possível testemunho, eu tô contando até antes de se concretizar. Mas assim, em meio a essa chuva ou temporal, que é a nossa luta, que a gente vê com os nossos olhos assim, Deus está trabalhando e no meio dela eu estou conseguindo ter visões ou ver o que está acontecendo, sabe? O trabalhar de Deus no processo desde o começo até o final, entendeu? E é isso, guys. Eu vou contar uma pequena coisa que aconteceu, sim. Mas antes eu vou contar também outra coisa. Nesse processo meu, aconteceu de um cachorro abençoado morder meu pé. Que é o cachorro na casa onde eu tô ficando agora. E é a casa da minha família. É que assim, como que eu vou dizer? Sei que não é nem pra mim estar contando isso, mas tô contando. Eu saí de onde eu morava, entendeu? Abri mão de algumas coisas que eu amo muito. Que talvez eu não amasse tanto agora quanto antes. E assim, eu abri mão da igreja, de estar na igreja, que era um lugar onde eu me sentia em casa, super à vontade. E eu fazia tudo que eu gostava naquela época. Eu estava no ministério de louvor, louvava, tinha oportunidade, tinha meu momento de expressar o que eu estava sentindo. E aí, o que aconteceu? Eu fui me casar. E para me casar, eu tenho que sair de onde eu estava e ir para outro lugar. Esse é o ideal, entendeu? Eu abri mão da minha família, abri mão da igreja que eu amo, assim, muito mais do que a minha família em si. E abri mão disso tudo, entendeu? Do meu emprego também, porque eu larguei meu emprego para estudar. Mas isso ainda era aqui em Angra, né? E aí, assim, em meio a esse processo todo, que eu abri mão disso, talvez eu não fiz da melhor maneira, da maneira certa que deveria ser. E aí eu fui abrir mão e fui morar lá onde eu tô morando hoje. Estava, né? Até eu voltar e acontecer isso. Por que que eu fui mordida e tal? Eu e o meu gato retornamos para o lugar onde a gente morava. E para mim passar meu aniversário, para mim ter um momento de pensamento e avaliar qual vai ser a minha próxima atitude. E aí, como o meu gato é um gato e o cachorro que assim mora aqui é um cachorro e ele é bem assim, sabe, ele é macho, quer guardar o lugar dele, entendeu? Ele não vai dar de bandeja, não vai abrir mão do espaço dele de um jeito assim, que é muito, sabe, ele não vai abrir mão do lugar dele, ele vai querer fazer xixi pra marcar. Então assim, ele vai, não sei como explicar, mas eu acho que eu já expliquei e acho que você já entendeu. Ele vai marcar o território, não vai permitir que o outro que ele não conhece permaneça ou fique, ou sei lá, vai ter um processo de adaptação. E aí nesse meio tempo, não só por causa disso, né? O cachorro tá estressado e tal. Ontem eu fui pisar, caiu a lata a lixeirinha da cozinha. Aí eu fui pisar no chão pra mim dar o próximo passo, pra me chegar lá onde a lixeira tinha caído. E aí o cachorro foi e mordeu meu pé, boca do cachorro. Fez isso daqui. E aí que foi mirar, etc e tal. E aí agora meu pé tá assim nesse estado, ele está melhorando, graças a Deus. Mas o que eu vim falar não foi isso, diretamente. Mas assim, eu tô num processo que eu tô tendo que avaliar, ponderar, ver o que é melhor pra mim. Por quê? Porque quando eu fui me casar, talvez eu fui um pouco burra e eu não pensei no que era melhor pra mim, entendeu? E
é isso. Aí agora eu tô nesse processo de adaptação. Tive que voltar pra cá devido ao meu aniversário que eu quero passar aqui com a minha família. E esse momento que eu tô tendo de pensamento, espera, porque faz bem você não agir no momento da ira, não agir no momento da sua raiva, entendeu? É bom você se retirar, se recolher, ficar um pouco quieto e ficar avaliando o que pode ser melhor, por que tá acontecendo isso, entendeu? E aí eu tô nesse processo. Só que nesse processo também tá acontecendo muitas coisas comigo. E que graças a Deus, Deus tá abrindo meu olho e eu tô conseguindo enxergar Deus nisso tudo, entendeu? Tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, é no que eu acredito. Você não é obrigado a acreditar nisso, mas é bom você sempre parar pra pensar, ver assim, pensar, sabe? E aí, então, aí eu fui mordida nesse processo. Por quê? Eu estou aceitando ser mordida, estou aceitando sofrer, porque eu amo meu gatinho e assim, eu sei que ele não deveria estar lá onde talvez eu estava, porque talvez ele não ia ser tratado como ele merece, entendeu? E aí eu trouxe ele comigo, mesmo sabendo do perigo que ia ser, de como ia ser difícil ele ficar aqui. E aí e eu sabia que ia acontecer algumas coisas, que não ia dar certo. Eu e a minha família somos muito conflitantes, temos ideia muito diferente uma da outra. Então assim, eu sabia que não ia ser fácil. E aí, nesse processo, eu aceitei ser mordida, aceitei talvez ser xingada ou julgada, etc e tal, por um bem maior, que é o meu bem-estar. E eu também parar para pensar no querer de Deus. Eu não sei exatamente como eu devo agir, então por isso eu parei para pensar, entendeu? Antes de agir. E assim, esse momento que eu tive de vir para cá, voltar, regressar ao meu estado inicial, que assim, pra muitos não é legal. Se eu fosse outra pessoa, normalmente, se eu agisse pelo meu querer, em primeiro lugar, eu ia querer sair correndo, assim, devido à minha chateação, e agir por impulso, pegar as minhas coisas e dormir na rodoviária e tal. Só que antes de eu agir, eu tive que pensar, poxa, não vai ser legal, pode ser que aconteça coisas comigo, meu corpo seja violado, etc e tal, por causa dessa minha atitude. Eu também pensei no meu gato. Meu gato não pode ficar numa rodoviária, né? Até porque ele não vai nem conseguir ir no banheiro, etc e tal. E aí eu tive que pensar e eu regressei pra cá, pra casa da minha mãe, que eu sei que é um lugar seguro, apropriado, entendeu? Independente dos riscos das coisas que pode acontecer, entendeu? Inclusive o meu pé no estado que tá. E é isso, gente. Acho que é isso aí. Ah, tá. Outra coisa que eu vi contar, que ontem eu saí pra ir fazer uma avaliação no dentista e tal, e também comprar ração pro cachorro da minha irmã. E aí, ontem eu na minha ida, que assim, era pra me ter pensado antes de pagar a passagem também. Eu não pensei, entendeu? Ontem eu fiquei esperando um tempão no ponto pra me pegar o ônibus. Só que assim, se eu tivesse pensado na hora... Nossa, Carol, a ideia que eu tive, assim... Se eu tivesse pensado antes de pegar o ônibus e... Eita, estourando. Antes de pegar o ônibus e... Sei lá, não ter esperado o ônibus e ter ido andando, eu não ia precisar ter pago uma passagem que eu paguei à toa. Porque assim, eu não andei nem uns 10 minutos dentro do ônibus, entendeu? Eu andei no ônibus, eu vi que tinha uma vista bonita, assim, que é o Colégio Naval, aqui em Angra, eu moro em Angra dos Reis. E aí lá tem uma vista muito bonita. Aí eu pensei quando tava no ônibus, nossa, eu poderia estar andando e desfrutando desse benefício que tem aqui em Angra dos Reis, né? E o benefício de, sei lá, eu estar pensando, sentir a brisa, várias coisas acontecer, entendeu? Eu talvez me permitir sofrer um pouco. E aí eu fui e desci do ônibus e... O que eu fiz? Eu desci do ônibus e fui andando no caminho para mim pensar, ter um período mais longo de pensamento. Porque se eu fosse de ônibus ia ser muito mais curto e provavelmente não ia nem pensar, né? E aí eu tive esse momento de talvez sofrimento, parar pra pensar, etc e tal. E aí eu pensei bastante
E ao mesmo tempo não, porque eu tava ouvindo louvor. E o louvor pra mim é super importante. Ele sempre fala comigo. E aí eu, na volta, Deus falou comigo através de um louvor. E aí eu comecei a escrever também pra mim conseguir analisar o que eu entendi através daquele louvor. E aí eu vou dizer pra vocês. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque já passou 10 minutos e 23. E isso é cansativo, né? Aí eu escrevi assim: sentada aqui no ônibus, voltando pra casa, ouvindo Eu Te Agradeço, do Preto no Branco, tô começando a perceber como é que o Senhor quer que tenhamos fé. Esse hino fala que ele agradece sobre a graça de Deus, mesmo sem ele merecer. E melhor do que isso, é que em meio à tempestade, à luta que ele vivia, e ele só via isso, porque normalmente a gente para ver o que? O que está acontecendo na hora, entendeu? O que está visível aos nossos olhos, o que está perto da gente. E é o que a gente consegue sentir no momento, né? Porque o ser humano é muito de agir pelo sentido. E não sei se isso faz sentido. E aí, perceber como que o Senhor quer que tenhamos fé e o que Ele quer em meio a isso. E aí o hino fala assim, que é melhor do que isso é em meio à tempestade, a luta que ele vivia e via que estava acontecendo, porque isso também acontecia no tempo presente, ele estava vivendo a luta dele, entendeu? Nós devemos viver isso, sim, pois essa é a recomendação de Deus para nós, porque Deus lá na Bíblia fala, cada coisa acontece no seu tempo, tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de cantar, tempo de se alegrar. E aí, cada coisa tem seu tempo. Tem tempo de sofrer, chorar, sorrir, etc. Mas Deus, com todo o seu poder, misericórdia e graça, tudo que Ele tem de bom para nós nos oferecer, Ele já está trabalhando em prol do seu filho, entendeu? Assim, Deus, Ele nos permite ou nos dá o campo de visão. Como eu posso explicar isso? Nossa, já passou bastante tempo. Em meio à nossa luta, a gente vê o presente, o que está acontecendo agora. Mas Deus nos permite pensar por nós mesmos o que a gente poderia achar que vai acontecer no futuro. Ou Ele nos dá a visão para a gente ver o que vai acontecer lá na frente, entendeu? Então, assim... E outra coisa também, mais importante ainda, Deus, Ele não vê só o que está acontecendo no momento presente, Ele vê o que vai acontecer no futuro, Ele sabe o que já aconteceu e o que está acontecendo agora, porque Ele é onipresente, né? E aí, Ele já sabe tudo que vai acontecer. Então, assim, às vezes você está passando por uma coisa, você acha que não é bom para você no momento, ou, sei lá, você não vai aguentar. Não, Deus não dá uma luta que a gente não consiga aguentar, entendeu? Ele não dá uma luta pra gente que Ele não acha que a gente vai conseguir vencer. Porque Deus sabendo que Ele sabe de tudo. Então, assim, se Ele soubesse que você não ia aguentar, não ia superar, Ele não ia te dar isso. Porque Deus é um pai bom. E aí Ele não ia te dar. Porque Ele ia achar que você não ia suportar. E você não passaria por isso. Então, às vezes, é necessário, sim, a gente sofrer pra gente aprender. E a gente sofrer pra gente aprender a olhar lá na frente. Ou a gente lembrar do passado. Por isso que Deus também nos dá lembrança. Porque quando a gente passa por um momento triste, depois chega a alegria, quando a gente está na alegria, a gente vai ver a nossa tristeza. E aí a gente vai dar mais valor à nossa alegria, entendeu? Isso eu li num livro. Eu acho que é a menina que não via Deus, alguma coisa assim. E é muito bom e eu recomendo pra você. Depois eu vou até escrever na descrição desse vídeo o nome do livro. É bem curtinho e é muito bom. E faz você mudar a percepção de algumas coisas. E aí, voltando ao assunto, Deus nos dá coisas que são boas para os seus filhos. Porque Deus não vai dar uma coisa pra gente que não vai ser proveitoso no futuro, ou que não vai te tratar no presente, ou que não vai trazer uma lembrança de alguma forma boa do seu passado, entendeu? E é isso, gente. Aí eu entendi basicamente isso e eu vou continuar lendo aqui.
Ele quer que soframos para dar valor. Porque quando a gente sofre, a gente sente. E esse não é o ponto X que eu quero chegar. Deus já deu a sua vitória antes mesmo da luta. Só que ele precisa ver de fato se você vai merecer, entendeu? Se você vai crer e lutar para que a sua vitória chegue. E o hino fala assim: eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, que é o Filho de Deus, e me fez viver. Eu tava pensando que a outra parte é mais importante, mas talvez essa seja mais importante, porque assim, Deus também não entregaria o Filho dele se ele não soubesse que a população de alguma forma não ia se comover, ou ia se entristecer, ou padecer diante do sofrimento de Jesus. E é isso, gente. O vídeo já tá bem longo. Eu não gosto de assistir vídeo comprido, cansativo, porque a gente enjoa muito rápido das coisas, né? O ser humano, ele tem tendência a isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Deixa eu cantar outra parte também, né? Porque depois, né? Deixa eu ver aqui. Como que é? A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu, depois da chuva que me encharcou. Então, assim, depois, durante o sofrimento dele, e depois, Deus estava trabalhando, ele estava no controle. A gente não vê o que está acontecendo no agora, mas Deus vê e ele sabe o que a gente vai fazer, como a gente vai agir. Então, assim, Deus não dá a luta que não suportamos. Ele não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então é isso, gente. Ai, eu tô com cãibra agora, que tô assim, sentada de um jeito que me deu cãibra. E é isso, guys. Acho que é basicamente isso. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E que, de alguma forma, Deus possa falar com você. E você possa parar para pensar nas suas atitudes de hoje. Se você acha que está agradando a Deus diante da sua atitude. Entendeu? E também não se deixe abalar pelo que o inimigo diz ou o que as pessoas dizem. Porque muitas vezes elas falam que elas não sabem, pois somente quem sabe é quem vive, entendeu? Então, assim, pensa, entendeu? Pondera, vê se o que Deus quer falar com você diante dessa situação, entendeu? E é isso, guys. Fiquem na paz e que Deus abençoe vocês tremendamente. Bye, bye! Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Me siga nas minhas redes sociais. Até a próxima.